Seja muito bem-vindo, meu nome é André Burg, especialista em neurociência comportamental, mestrando em neurociência, neuropsicologia, certificado em neuroeconomia, mestre em programação neurolinguística e fundador do Brain Power, a sua academia cerebral, e eu desejo aqui as boas-vindas ao episódio 2 dessa jornada de reprogramação cerebral. Gratidão especial a todos que deixaram aqui abaixo suas palavras. Como você pode ver nos comentários, está se formando uma comunidade incrível de pessoas que não mais aceitam viver presas a um cérebro com padrões inadequados, padrões muitas vezes inseridos de forma inconsciente, pessoas que não aceitam viver presas em uma vida de rotina. Não só a uma rotina que elas não gostam, mas presas principalmente a hábitos e a padrões que elas não mais aceitam. Afinal, a pior prisão que existe é estar preso a um você mesmo que você não gostaria que fosse assim. Uma comunidade de pessoas que, diferentemente da média, sabem que inconscientemente o seu cérebro reage de uma maneira programada frente ao que acontece no seu dia a dia, e você pode sim reprogramar inserindo padrões adequados em um processo que eu chamo de reprogramar o seu cérebro. E ao inserir padrões adequados, as pessoas mudam o seu patamar de foco, produtividade, seu patamar profissional. São pessoas que começam a crescer, gerar mais valor. São pessoas que se destravam e destravam por conta disso o seu poder de gerar valor e viver uma vida de muito mais crescimento e abundância. Algo que é impossível se você está preso a um você que só atrapalha. Afinal, os desafios do mundo já são grandes o suficiente, você precisa estar leve para enfrentá-lo, ou até melhor, para vivenciar esse mundo maravilhoso que nós ganhamos ao nascer. E eu sinto muita gratidão de ver que essa possibilidade está ficando clara para milhares de pessoas. E muita gente me pergunta: André, ótimo, se esse método te deu tanto resultado, por que você investe o seu tempo para ensinar isso para outras pessoas? E eu acho isso uma ótima pergunta. Primeiro, porque eu pessoalmente passei por isso, e eu sei exatamente o que é viver preso a padrões inadequados, com aquela péssima sensação de ver os dias escorrendo por entre os dedos. E eu sentia um incômodo pessoal profundo com isso, e não é nem vergonha em relação aos outros não, mas uma decepção profunda comigo mesmo, de saber que eu poderia mais, de saber que a vida poderia ser mais. E no fim, apenas mais um dia passou e nada disso aconteceu. E esse tipo de vida sem propósito eu não quero para ninguém. Realmente me incomoda demais ver as pessoas perdendo a vida por não saber como sair deste ciclo. Por isso que eu faço tanto conteúdo em todas as redes sociais. E em segundo lugar, porque a base de uma vida de abundância é contribuir, viver uma vida de soma positiva. Você já ouviu aquela citação: quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos? Esse é um conceito que para mim virou filosofia de vida. Gerar valor para as pessoas e crescer junto com elas em comunidade é como eu acredito que deve ser. Por isso que eu fico muito feliz de ver essa comunidade de milhares de pessoas nessa mesma pegada, nessa mesma vibração. No episódio de hoje eu vou te mostrar que está muito mais perto do que você imagina ter um cérebro com os padrões adequados e, por conta disso, ter dias muito mais produtivos que te dão aquela sensação de dever cumprido ao deitar a cabeça no travesseiro no final do dia e olhar para trás e pensar: cara, que dia incrível! Para isso, a gente vai fazer uma viagem nas subdivisões do seu cérebro, e essa aula você vai entender exatamente o mecanismo de recompensa do seu cérebro que faz com que você, mesmo sem perceber, você vá criando padrões absolutamente inadequados que só te prejudicam, como por exemplo a preguiça, a procrastinação, a falta de foco, dentre outros. Quando a gente não sabe reprogramar os nossos padrões, geralmente uma área da vida que a gente acaba focando mais está indo até ok. Agora, todas as outras estão uma completa bagunça, assim como acontecia comigo uns anos atrás. A minha carreira estava tudo ótimo, eu estava no auge, crescendo, sendo admirado, reconhecido, mas todo o resto estava uma completa bagunça. Eu não tinha tempo para o meu relacionamento, eu estava magro demais, eu não tinha a alimentação que eu queria, eu não fazia o que eu queria, eu não tinha tempo para estudar, não fazia esporte e por aí vai. Sabe o que é pior? O ser humano se acostuma com uma porcaria de vida. Talvez para parecer forte ou até vergonha de dizer para os outros que não está tudo bem, a gente fica tentando demonstrar força, mesmo quando por dentro nós estamos em um caos perfeito. Aí eu fui meio que me conformando que aquilo era a vida, que era daquele jeito mesmo, e com o perdão pelo francês, mas uma merda de vida, uma rotina que não me dava prazer, e aí eu compensava de algum jeito, ou comendo o que eu não devia, ou bebendo, ou me jogando no Netflix, nas redes sociais,
matando o tempo, meio que para esquecer da vida. Mas como a gente já viu, quem mata o tempo não é assassino e sim suicida. Mata a si mesmo e muitas vezes os sonhos das pessoas que estão ao redor. Agora, se isso é óbvio, por que é então que nós criamos os padrões errados? Por que é que os seres humanos estão a cada vez mais impacientes, mais preguiçosos, mais imediatistas, mais distraídos, com menos controle emocional, mais estressados, comendo pior e por aí vai? São vários motivos, mas pega o seu caderninho aí, porque existe um central que na neurociência é chamado de teoria behaviorista. E segundo ela, de uma forma mais simplificada, para cada comportamento que nós sentimos algum tipo de prazer, o seu cérebro libera dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Isso reforça e solidifica este padrão. Afinal, nós queremos mais dopamina. E para ter essa dopamina, o seu cérebro sabe que basta repetir aquela atividade que automaticamente ele vai ter acesso a mais uma dose de dopamina. Isso vai te condicionando a fazer exatamente a mesma coisa, saiba você disso ou não. Ou seja, de um jeito ainda mais simplificado, o seu cérebro tem mecanismos de recompensa. Se uma ação gera recompensa, isso tende a fixar este comportamento. Agora, quer ver como a gente usa isso de uma forma absolutamente equivocada? Vamos então falar a respeito das compensações. E eu vou te dar aqui um exemplo. Lembre disso, é apenas um exemplo de um padrão criado pelo nosso mecanismo de recompensa. Tenta para isso se lembrar do seu dia a dia, da sua rotina, o que você faz quando você chega em casa depois de um dia pesado no trabalho, aquele dia realmente estressante. Geralmente nós queremos algum tipo de compensação, como por exemplo, ficar largado no sofá assistindo Netflix. E por que isso? Basicamente para compensar e resgatar as energias. Seja se jogar no Netflix, não fazer nada, ficar nas redes sociais e como nós nos sentimos bem com isso, nós liberamos dopamina, solidificando exatamente o padrão sem que a gente perceba, como acontecia com a Alexandra, uma das nossas alunas internacionais de Portugal. Veja só. Via muita televisão, acompanhava cerca de 4 a 5 séries semanais. Quando não via televisão, deitava-me cedo, dormia se calhar muitas vezes, muitas horas, e mesmo assim acordava cansada. E a sensação que eu hoje olho para trás e vejo, eu desperdiçava muito tempo. E isso de facto foi uma das grandes mudanças do curso. Para não falar que deixei de fumar, porque comecei a associar o tabaco àquela vida anterior, passiva, sem energia, e o não fumar a esta nova vida muito mais ativa e muito mais sob o controle da minha própria vida. Muito bacana, né? Mas sabe qual é o problema especificamente deste padrão? Na verdade, são dois. Um que é óbvio e um que a gente nem percebe. O primeiro que eu disse que é óbvio é assim, pensa comigo. Se a sua rotina está ruim, péssima, e ao chegar em casa você se joga no Netflix, me diga honestamente, qual é a rotina que resta para você no dia seguinte? Exatamente a mesma. Afinal, o que você fez para mudá-la? Nada. Vamos pensar um pouco adiante então. Se você não fez isso, não mudou e no dia seguinte você tem a mesma rotina, o que vai acontecer amanhã no final do dia? A mesma coisa, ou pior, porque você ainda está mais irritado, mais de saco cheio e acaba virando ali um ciclo vicioso. Isso é um tanto quanto óbvio. Agora, a segunda etapa é que a compensação, ela é algo que parece um prazer, mas não é. Agora, por ser assim parecida, nós ficamos presos a isso, às vezes a vida inteira, somente com compensações e nunca prazer de longo prazo. Qual é a diferença? Vamos lá, eu vou ser didático aqui, porque eu espero que você não faça isso se é que você está fazendo. Quando você tem aí uma rotina que suga a sua energia, naturalmente o que você tende a pensar? Poxa, eu mereço isso, mereço descansar, mereço ficar no Netflix. Ora, esse conceito de merecimento é um tanto quanto esquisito, não é mesmo? Merecer é algo que acontece quando você fez algo muito bom e por conta disso você merece. Jamais será merecimento dizer para alguém, olha, o meu dia foi uma porcaria, eu não fiz nada construtivo, não cuidei do meu corpo, não fiz esporte, comi um monte de porcaria, eu mereço ficar aqui no Netflix.
merece. Mas merece por quê? Que mal lhe pergunte. Cuidado com essa frase eu mereço. Ela geralmente mascara uma compensação. Então, o que é uma compensação? Compensação é aquilo que você faz quando a sua energia caiu para -1, -2 e aí você quer voltar para o nível 0. Perdi energia, -1, compenso, volto para o 0. Aí no dia seguinte, perdi energia, -1, compenso e volto para o 0. Mas espera aí, e o +1, +2, +3? Compensar te coloca no ponto 0 de novo. Mas e a real felicidade? Ela fica aonde? Felicidade de crescimento, de contribuir, de gerar valor. A maior parte das pessoas sequer parou por um segundo na vida para pensar a respeito disso. Mas ela segue solidificando dia a dia este padrão. Sabe por quê? Porque o padrão da compensação, como a gente já viu, libera dopamina e o seu cérebro quer mais, ele te faz compensar ainda mais. E aí você vai criando o padrão da preguiça, da procrastinação, da falta de energia e por aí vai. E esse é apenas um exemplo de um padrão que você pode ter criado em você sem saber, sem pensar. Será que você tem ideia de quantos outros podem existir na sua vida? Isso seguramente está te afastando de uma vida de satisfação, crescimento, orgulho e felicidade. A gente não pode se privar de felicidade por conta de um padrão besta como esse. Por exemplo, eu sinto uma satisfação tremenda, orgulho, vontade de contar, vontade de viver e reviver a cada momento que eu faço algo que pode impactar positivamente a vida de outras pessoas, especialmente se a cada dia eu conseguir impactar mais e mais pessoas. Felicidade é isso, é algo que você se orgulha, algo que você poderia contar como o seu legado para toda e qualquer pessoa. Pensa comigo, não é o meu caso, mas se eu fosse numa entrevista de emprego, eu diria com orgulho que eu estou impactando milhões de pessoas com o Brain Power. Agora, será que alguém diria com o mesmo orgulho, satisfação e felicidade que passou todos os seus últimos finais de semana largado no sofá vendo Netflix? Difícil, né? Isso dá satisfação naquele momento, mas é um prazer que vem, na verdade, de uma compensação. Compensação não gera orgulho e não deixa legado nenhum. Que tal você parar para refletir se você está se permitindo viver uma vida com felicidade genuína ou só compensações? Ah, André, eu entendi, esse é um padrão, mas será que existem padrões certos e padrões errados na vida? Por exemplo, tem tanto problema assim eu assistir Netflix? Lógico que não, nenhum padrão ele é errado, não tem isso de certo ou errado na vida. O errado é você ter um padrão e esperar o resultado que aquele padrão nunca vai te dar. Quem quer comer mal, fique à vontade, mas não espere saúde. Ah, eu não quero aprender, não quero estudar coisas novas. Fique à vontade, mas não espere crescimento. A vida ela é feita de escolhas. Você pode escolher os seus padrões, mas o único fato inegável é que você ficará preso a este padrão por muito mais tempo que você imagina e o resultado deste padrão é exatamente o resultado que você terá na sua vida. Agora, eu posso te ensinar a avaliar o padrão que você tem para ver se ele realmente faz sentido para você. Vamos então continuar no exemplo do Netflix só para facilitar. Então, se me perguntarem, poxa André, está certo ou errado? Eu respondo, depende, porque os seres humanos precisam sentir emoções. Agora, nós podemos escolher de onde essas emoções elas vêm, se é da sua própria vida ou de um seriado. Eu digo, se você está satisfeito com a sua vida, do jeito que ela está hoje, você está no auge em tudo, não há absolutamente nada que você possa fazer para melhorar, para crescer, evoluir e sentir prazer como consequência de algo que ocorreu na sua vida, aí sim faz sentido você buscar esse prazer em um outro lugar, como ficar olhando para uma tela que pisca luzes com a vida de outras pessoas, sentindo satisfação pela vida dos outros que você vê na TV, nos seriados, nas novelas. O pior é que não são nem pessoas reais. Você sente as emoções não porque você as sentiu, mas porque um diretor de cena dirigiu um ator que te fez sentir emoções. Se te dá mais prazer assistir a vida dos outros do que construir a sua,
Então, fique na frente da televisão. Tem gente que quer sentir prazer, sentir emoções assim, e tá tudo bem. Mas saiba que existe um outro grupo de pessoas que sente as emoções porque elas cresceram, conquistaram, evoluíram, aprenderam, descobriram e não porque um personagem fez isso. A escolha é sua, mas é uma escolha que eu estimulo que você tenha, porque se você não fizer isso, eu te garanto que será escolhido por você. Óbvio que tudo depende de quanto tempo você dedica àquilo, mas ao assistir aos outros, você cria um padrão de telespectador. Sabe por que é um padrão? Porque você o reforça. Você assiste a TV, dá a risada, se emociona, libera dopamina e aí o seu cérebro vai buscar mais disso. Aonde ele vai buscar esse prazer? Na vida real, aonde ele nunca encontrou, ou no Netflix, onde é simplesmente apertar um botão e começar a sentir as emoções? Quando a gente entende o nosso cérebro, as coisas começam a ficar um pouco mais óbvias, não é mesmo? Se o cérebro pode sentir prazer parado no sofá, por que é que ele vai querer buscar prazer no esporte, no trabalho duro, no aprendizado, em gerar valor? Imagina, é muito mais fácil ligar a televisão e sentir prazer. Eis que surge mais um indivíduo procrastinador e preguiçoso. Você está usando o seu mecanismo de recompensa contra você. Às vezes, uma atividade inofensiva parece inofensiva, mas ela está criando um padrão que te prejudica demais. Se quando acaba o dia você se joga no Netflix, esse é um padrão. Se alguém começa a falar com você e você se irrita sem sequer saber o que a pessoa vai dizer, esse é um padrão. Roer a unha quando você está nervoso, um padrão. Comer porcaria quando você está estressado, um padrão. Começar a trabalhar e já se distrair, um padrão. E pouco a pouco, padrão a padrão, você vai se afastando de uma vida memorável. No fundo, você tem a chance de perceber que você está com um padrão errado quando inconscientemente, ou seja, sem sequer perceber, você se dá por si e já está fazendo aquilo que você não gostaria. Poxa, falta tempo para mim, André. Falta tempo mesmo? Tira então o padrão da procrastinação, da falta de foco, da preguiça, da baixa energia, o tempo desperdiçado nas redes sociais, o tempo desperdiçado na televisão. Será que você não teria mais tempo para fazer mais, para crescer mais, para ter mais resultados financeiros, ter mais tempo para aprender, mais tempo para sua família, mais tempo para o seu corpo? Agora, talvez você esteja pensando, não, André, eu já faço muita coisa no meu dia e ainda assim eu não saio do lugar, ou pelo menos eu não cresço como eu gostaria. Por quê? Adivinhe. Outro padrão. Vamos então fazer aqui uma jornada dentro do seu cérebro. Para isso, sabe aquela decisão do basta e o objetivo que você definiu no primeiro vídeo dessa semana? Tenha eles na sua frente ou na sua mente de agora em diante, porque em cima disso você já poderá mudar muita coisa no seu dia a dia. Vamos lá então. Eu gosto de dividir as coisas que a gente tem a fazer em coisas urgentes e coisas importantes. Conceitualmente é muito simples. Algo é urgente se trouxer algum risco por não ser feito no curto prazo. O importante é aquilo que nós temos que fazer para a gente poder crescer na vida, evoluir, melhorar. E assim se dividem as nossas atividades. Atividades urgentes e importantes. Atividades não urgentes e importantes. Atividades urgentes e não importantes. Atividades não urgentes e não importantes. Todas as pessoas sabem que o não urgente e o não importante é a última das prioridades. Mas você vai ver como o nosso cérebro trata isso como uma segunda ou terceira prioridade. Repare que primeiro você faz aquilo que é urgente e importante. Por exemplo, entregar uma apresentação para o seu chefe. Ela é importante tanto para você crescer profissionalmente, como é urgente por conta do risco de, se você não fizer, você poder de repente ser demitido. Logo, é importante e urgente. Em segundo lugar, costuma vir o que é só urgente, mas não importante por não mudar nada na sua vida, como pagar contas, por exemplo, que você só paga porque tem a multa se você não o fizer no prazo adequado. Agora, o que não é nem importante, nem urgente, como navegar sem fim na internet, jogar papo fora com os amigos, Netflix, redes sociais e tudo mais,
Essas coisas a gente sempre acaba fazendo. E é como eu falei, isso não é errado, desde que isso não deixe de fora o próximo grupo. E esse é o mais especial. Porém, constantemente, o que é só importante, mas não urgente, tipo os seus projetos de vida, ficam completamente abandonados, esquecidos, porque nunca dá tempo. Como não dá tempo? Porque se eu pego o celular de uma pessoa, em geral tem 3 horas por dia, mas independente do tempo no celular, como é que não dá tempo de fazer o que é importante? Essas são as coisas que não deveriam ficar nunca para depois, são elas que nos fazem ter crescimento, ter recompensa financeira, reconhecimento, admiração, status, são aquelas coisas que nos fazem atingir novos patamares e muito mais sucesso na vida. Não é lembrar de pagar multas, não é jogar joguinhos, não é entregar algo que tem prazo, mas essas são as únicas coisas que nós fazemos dia após dia. E isso acontece porque, infelizmente, nós não conhecemos, não controlamos e tampouco falamos a língua do nosso cérebro como nós deveríamos. E isso é muito mais comum do que parece. Olha só o que a Heloísa diz. Aquela sensação, quando eu chegava em casa do trabalho, de fazer apenas as coisas urgentes, o que tinha que obrigatoriamente ser feito na hora. Eu fazia e depois já vinha aquela sensação de eu preciso descansar, eu mereço descansar, e aí eu tinha muita sonolência, eu queria só dormir, eu tinha muita preguiça, eu procrastinava muito. Então eu fazia o que era urgente e o que era importante acabava ficando para depois, ou para nunca. Tenho muito mais energia, eu procrastino muito menos, eu faço as coisas que são urgentes e faço as coisas que são importantes, e ainda sobra tempo para fazer aquelas que não são nem urgentes nem tão importantes. Muito show, é isso daí, deixar para o final. Mas poxa, fica a dúvida no ar, por que será então que o nosso cérebro prioriza de uma forma tão equivocada? Isso é algo que eu explico em mais profundidade nos treinamentos do Brain Power, por isso eu não vou entrar em tantos detalhes, mas para essa nossa conversa eu vou trazer aqui uma simplificação do cérebro humano através da teoria do cérebro trino, criada pelo neurocientista Paul MacLean na década de 70, que ajuda muito no entendimento do nosso cérebro. Segundo ela, simplificadamente, o cérebro pode ser dividido em 3 partes. Primeiro, o neocórtex, que é o cérebro da razão, dos dados. Segundo, o sistema límbico, que é o cérebro das emoções. E por último, o mais primitivo de todos é o sistema reptiliano, que vem dos répteis. Vamos focar neste último. O reptiliano, ele é o nosso cérebro mais rápido, mais instintivo, mais primitivo. Ele nos protege dos riscos. Quando você coloca a mão num lugar quente, imediatamente você tira. Imagina só se você tivesse que pensar, poxa, está queimando a minha mão, qual é a melhor conduta? Será que eu faço isso, aquilo? A sua mão já queimou. Por isso, instantaneamente e imediatamente você retira. Imagine só, na época dos nossos ancestrais que moravam na floresta, não ter um sistema rápido em relação a riscos. Obviamente, os riscos mudaram porque os tempos mudaram, mas riscos ainda existem e vão além de ser apenas em relação à nossa integridade física. Mesmo que seja uma simples multa por não cumprir um prazo, o nosso cérebro quer eliminar esse risco e, por ser o cérebro mais rápido, imediatamente ele sempre vai ganhar dos outros quando a gente precisa pensar rapidamente. E por que é que eu estou falando isso? Porque esse é exatamente o motivo que faz com que o que é urgente venha antes do que é importante. A gente basicamente vai resolvendo tudo que pode significar um risco e tudo que seria importante para nós nunca tem vez. Esse é o motivo que você até se planeja a fazer alguma coisa, mas aí você acorda, o dia vai passando e ao longo do dia muitas coisas vão acontecendo, muitos problemas, desafios, dificuldades e você entra no modo de resolução. Você resolve tudo menos aquilo que você tinha se planejado como o importante para você. Isso fica para depois de você resolver os riscos, depois dos problemas. E saiba que com esse atual excesso de informações que a gente recebe, os problemas ou os riscos, eles nunca acabam. E aí o que acontece? Mais um dia passa e você está exausto por ter feito muita coisa, mas nada para você de fato avançar na direção dos seus objetivos. Não é assim? E vou além, se nada disso mudar,
A vida inteira você vai passar exatamente assim, afinal, esse é o padrão do nosso cérebro. Eu sei que hoje foi bastante conteúdo, espero que você tenha anotado por aí, mas o fato é, a gente subestima o poder que a gente tem de fazer as coisas. Todas as pessoas. Se você olhar para as pessoas de mais resultado, parece que elas estão anos-luz adiante. Esqueça a distância. Todas elas começaram de onde você está hoje. Mas a diferença é que elas foram plantando mais ao longo do tempo. Não tem como. Quanto mais você planta ação, mais você colhe resultados. Por conta disso, o segredo do sucesso é sempre dar pelo menos mesmo, um passo por dia em direção ao seu objetivo. E vamos lá, para isso então, tem duas maneiras, uma mais simples e uma que é muito mais duradoura. A simples é exatamente o desafio deste nosso vídeo de hoje, que eu gostaria inclusive que você já colocasse em prática amanhã. Você está dentro? Show de bola. Então vamos lá. Os passos detalhados para esse desafio estão todos no PDF que você encontra aqui abaixo, mas a sacada é você fazer uma atividade simples para treinar o seu cérebro para que ele comece a fazer mais aquilo que é importante. Basicamente, primeira coisa é você pegar a sua decisão do basta e identificar um primeiro pequeno passo que você pode dar amanhã. Uma coisa pequena e sugiro que você faça isso logo cedo, a primeira coisa do dia, antes de comer, antes especialmente de pegar o celular na sua mão. Esse é o momento em que a sua área do risco do cérebro ela ainda está mais calma, ela não recebeu tanto estímulo ao longo do dia inteiro a ponto de te deixar atento, vigilante, estressado, e isso faz com que você consiga fazer aquilo que é importante com muito mais tranquilidade. E é fundamental uma coisa, depois de você fazer essa pequena coisa, você precisa ativar o mecanismo de recompensa do seu cérebro de um jeito que eu vou te ensinar, trazendo aí uma recompensa que eu explico melhor dentro do PDF. Mas essa é a primeira opção. De certa maneira é um truque, mas que já vai te trazer prazer logo de início e principalmente ela vai ao longo do tempo recondicionando o seu cérebro. Agora, a segunda opção, ela é muito mais profunda, muito mais duradoura e muito mais transformadora. Você não depende de truques assim e ela envolve entender como o seu cérebro funciona, como ele toma decisões, quais são as áreas cerebrais envolvidas, como quebrar padrões antigos e inserir novos e, através da neuroplasticidade, que nós discutiremos na nossa próxima aula, ir fazendo o seu cérebro se alterar fisiologicamente até você reprogramar completamente seu cérebro para ele fazer exatamente o que você quer que ele faça de forma natural. O padrão adequado sendo simplesmente a sua base de existência, sem que você tenha que se forçar a ser aquilo que você deseja ser. Isso é o que eu chamo de ter um cérebro programado. E esse segundo caminho é um processo de 3 meses junto comigo que acontece ao longo do treinamento mais completo do Brain Power chamado Brain Lab. Na verdade, vai muito além do treinamento mais completo sobre seu cérebro, porque cada aluno vai seguir uma sequência de aulas diferentes, customizadas de acordo com o mapeamento que vai ser feito antes do treinamento iniciar. Eu confesso que foi sempre um sonho fazer um treinamento que fosse perfeito para cada aluno de forma independente. E depois de 1 ano e meio montando esse treinamento, isso vai finalmente acontecer e muitas pessoas já estão perguntando como é que vai funcionar. Bom, o que vai acontecer é o seguinte, na próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã, eu vou abrir uma nova turma do Brain Lab e um pouco mais adiante eu vou explicar como é que você pode fazer para entrar nesse treinamento que vai mapear o seu cérebro e te dar os caminhos, métodos da neurociência, neuropsicologia, programação neurolinguística e neuroeconomia para que você de fato redefina os seus padrões. Aqueles padrões, lembre-se que o seu cérebro repetirá sem esforço indefinidamente. Será exatamente aonde a gente vai separar os curiosos que só querem entender o problema daqueles comprometidos, que realmente querem resolver e mudar de patamar, fazer muito mais no dia, gerar muito mais valor. E eu vou explicar melhor sobre o treinamento nos nossos próximos vídeos, mas eu peço calma por enquanto e peço para que você aproveite esse conteúdo aberto e gratuito que eu estou disponibilizando, porque antes de mais nada é preciso que você tenha toda a base, toda a fundação, e isso inclusive é o que nós estamos fazendo agora. O nosso próximo vídeo é a etapa final disso. Até o momento, lembre-se, você já entendeu a importância dos padrões cerebrais, conheceu o mecanismo
mecanismo de recompensa do seu cérebro, como o seu cérebro vai consolidando aquilo que gera prazer, como as compensações, por exemplo, bem como entendeu a dinâmica do cérebro trino e por que o nosso cérebro tem padrões que muitas vezes não são aqueles que a gente gostaria. Ah, André, mas poxa, eu sempre tento mudar, mas eu acabo voltando ao padrão antigo. Será que é possível mudar um padrão de forma definitiva? Sim. E eu vou te provar na nossa próxima aula. Você vai entender quais são as 4 barreiras cerebrais que você precisa vencer para tornar aquele padrão como um novo padrão definitivo para você. Se você rompe apenas 3 destas 4 barreiras, você não muda e você volta ao padrão anterior. Para mudar qualquer padrão, você precisa passar pelas 4 barreiras que eu vou te mostrar na nossa próxima aula. E como você já sabe, no final de todo episódio, além do desafio que eu já te passei, eu deixo também uma frase para você tirar o print aqui e compartilhar com seus amigos nas redes sociais. E a frase de hoje é de Sêneca, um filósofo estoico da Roma Antiga, e 2000 anos atrás ele disse isso: geralmente encontramos a morte quando ainda estamos nos preparando para viver. E é exatamente isso que mais acontece. Geralmente eu vejo as pessoas com medo de faltar dinheiro, medo de perder o emprego, mas ninguém tem medo de não ter vivido. Até que de fato a vida acabe e ela fala: poxa, eu deveria ter feito de forma diferente. Se esse medo de não ter vivido fosse presente nas pessoas, mais pessoas se moveriam. Assim como o Inácio diz. Meus prazeres eram triviais. Um churrasquinho no fim de semana e sempre bem regado com cerveja. Eu era um robô e não sabia. Não tinha vida própria e definitivamente não era feliz. E com essa reflexão final eu encerro, mas antes de mais nada eu te peço, deixa aqui abaixo um comentário com as suas dúvidas. Eu vejo que muita gente está aí com um sentimento de esperança, de achar o seu real talento, entender como o seu cérebro funciona e ficar no controle deste processo, uma certa luz do fim do túnel. Então compartilhe aqui abaixo o seu comentário, o seu sentimento, eu vou olhar um a um. E também compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas que você acredita que de uma maneira ou outra podem se beneficiar com esse material, com essa série de vídeos. Então deixa aqui um enorme abraço, até o nosso próximo vídeo. A data de liberação está marcada aqui nessa página em algum lugar e se jogue para a vida, afinal o seu futuro começa hoje. No brain, no game. Até lá. Olá pessoal, eu sou a Fernanda. Meu nome é Penélope. Eu sou coach. Eu sou músico. Atuo como gerente comercial da área médico-hospitalar. Eu sou farmacêutica. Publicitária. Olá galera, meu nome é Ramon, tenho 23 anos, sou mecânico e moro no Rio de Janeiro. Eu exerço a função de direção. O meu nome é Nuno Ferreira, sou português. Eu sou advogada. Meu nome é Alexandra, tenho 41 anos. Tenho 22 anos, eu tenho uma clínica estética, sou formada em estética e cosmética. Sou engenheiro eletricista, matemático. Sou arquiteta. Estou aqui para falar para vocês um pouco sobre como o André Burick entrou na minha vida e causou uma verdadeira reprogramação no meu cérebro. O meu ciclo era basicamente acordar, trabalhar, dormir, trabalhar e dormir novamente. Eu não conseguia me programar para fazer nada. Não tinha energia, não tinha entusiasmo, sabe? Eu queria só que o tempo passasse para chegar ao final de semana. E final de semana que na maioria das vezes eu também acabava não fazendo nada. Eu cheguei a um ponto que eu tava tão triste comigo mesma que eu queria desistir. Que eu só tava trabalhando e não vendo as coisas acontecerem e não mudando alguns hábitos meus. E estava bem desanimada, tanto que o curso foi transformador na minha vida. Havia muita televisão e eu assistia a 4 ou 5 séries semanais. Estava sempre cansada, dormia muito, dormia 10 horas e acordava cansada. Não importava o que eu fazia, os resultados sempre eram muito aquém do que eu esperava. Assim, estresse, crise financeira, afetando o casamento, a família, eu não conseguia dar atenção ao meu filho, ao meu marido, aos meus amigos, eu não conseguia ter tempo para fazer exercícios. Eu trabalhei em banco durante 5 anos e meio. Chegou um momento em que eu não aguentava mais ir trabalhar, chegava segunda-feira já torcendo para que chegasse logo sexta-feira, sábado e domingo. Durante toda a minha vida trabalhei para os outros, para os meus empregadores e para a minha família, e achava que a vida era isso. Nunca tive uma preocupação maior comigo. Não me lembro de ter tido um sonho meu.
Sempre pensei no trabalho, na família, no dinheiro, que sempre era escasso e controlado. Meus prazeres eram triviais. Um churrasquinho no fim de semana e sempre bem regado com cerveja. Eu era um robô e não sabia. Não tinha vida própria e definitivamente não era feliz. Eu conheci o André por acaso, futucando na internet. A princípio eu achei que ele gesticulava demais, falava muito rápido. E aí eu procurando lá os podcasts mais visualizados, né, os mais votados, eu encontrei o podcast do André Burick, que já começaram a causar uma transformação assim na minha vida. Eu falava, gente, com conteúdo gratuito que ele deu, já está fazendo tanta mudança, tanta diferença assim na minha vida, eu preciso ver o que mais que ele tem. E aí foi quando eu tive contato com o trabalho do André e falei, nossa, caraca, o que esse cara tá dizendo faz muito sentido, né? E acompanhei todos os vídeos, né? Logo ele fez o lançamento da reprogramação cerebral, a semana da reprogramação cerebral. E aí eu já estava decidida, eu falei, cara, eu vou comprar. Se ele fez essa mudança toda na minha vida, com conteúdos gratuitos, pequenos, que ele posta no YouTube, eu falei, eu preciso comprar esse curso. Falei, não, vou fazer. Quando eu fiz o curso, eu fiquei impressionada, apaixonada. E simplesmente mudou minha vida, mudou meu jeito de pensar, mudou minha rotina, mudou meus hábitos, mudou tudo. Você vai vendo a mudança assim, ó, numa maneira tão intensa. Logo no primeiro módulo, eu tive totalmente a certeza que aquele curso ia revolucionar a minha vida, meu jeito de pensar, meu jeito de agir. A minha alimentação mudou, meu jeito de pensar mudou, meu jeito de agir mudou. Eu não sou aquele cara que... fogo de palha, que tem uma iniciativa grande, mas não tem acabativa. Hoje em dia eu tô tendo mais uma acabativa maior. Os primeiros módulos já foram assim transformadores, porque antes eu tinha preguiça para fazer tudo. E aí, assim, depois do curso eu fico até brincando, assim, gente, curso de culinária que o André abriu, eu tô dentro porque eu faço qualquer coisa que ele abrir, porque eu acho que vale muito a pena, assim, eu gostei pra caramba mesmo. Né? Então eu imagino que o curso seja assim mesmo. Você vai vendo, vai ouvindo uma coisa, outra coisa, vai absorvendo e de repente te dá um start, você fala, agora vai. E comigo foi assim, foi. Então foram muitas coisas boas, muitas, e não tem nem como enumerar, assim. Foi uma mudança espetacular em todas as áreas da vida. E os seus ensinamentos, André, me ajudaram a isso, a blindar o meu cérebro. Era sempre uma pessoa muito reativa, explosiva, né? Então eu me vendo há 2 meses atrás para hoje, eu sou outra pessoa. Não é perceptível apenas para mim, mas a minha namorada, meus familiares, meus amigos, as pessoas que me conhecem de muito tempo, já todas elas falando, Armando, o que aconteceu? Você mudou demais, você está muito mais tranquilo, você está muito mais seguro, né? E a aula veio como um passe de mágica automaticamente na minha mente. O meu estado emocional mudou completamente em 3 segundos. Eu fiquei, sinceramente, sem palavras, porque isso nunca tinha acontecido comigo. Dominar meus pensamentos dessa forma e de uma forma tão rápida, cara, isso para mim foi mágico. Descobrir áreas do cérebro que são chaves, que você deve focar, desenvolver, potencializar, e algumas áreas que o ideal é dar uma retraída, uma diminuída. E isso é que uma pessoa fica tão mais fortalecida por conseguir fazer os seus objetivos, que dá mais força ainda para fazer os outros. E o curso me ajudou muito para eu definir uma área para chamar de minha. Conseguiu tirar todas as inseguranças que eu tinha em relação a escolher uma só. A partir daí eu consegui, criei coragem, vamos dizer dessa forma, e desenvolvi e montei a minha própria empresa na área de marketing digital. E já que eu parei de procrastinar e a minha vida voltou para os eixos e eu voltei a curtir mais a minha família, estamos voltando a viajar mais, estamos voltando, não estou mais trabalhando sábado, domingo, feriado. E incrivelmente eu consigo produzir no meu trabalho o mesmo que eu produzia antes, só que agora na metade do tempo. Meu foco aumentou, minha concentração aumentou. O André realmente traz muitos instrumentos para isso. Eu não tenho a menor dúvida em dizer que ele é um curso transformador. E assim que comecei a fazer as primeiras aulas, e aquilo não é durante muito tempo, cerca de 10 dias, eu notei logo uma grande diferença. É impressionante. Os primeiros exercícios, o primeiro contacto com o conteúdo programático da reprogramação cerebral,
assim, é impactante, só vendo. Me ajudou também a parar de procrastinar em relação à minha saúde, de ir para academia todos os dias, me alimentar melhor. A minha vida foi crescendo no todo, várias coisas maravilhosas aconteceram na minha vida. E outra coisa assim que eu acho que foi muito marcante foi eu tinha uma briga imensa com a alimentação e não tem mais essa de tô ansiosa, eu vou comer, eu vou jogar na alimentação ou me afundar nos doces, que era o meu problema. E essa sensação de poder dizer que era um problema meu e que hoje eu consigo superar, assim, eu estou me sentindo muito orgulhosa de mim mesma. Essa sensação eu não tinha mais. Eu tinha 89 quilos e aí nesse mês eu fui de novo na nutricionista, fui conversar com ela, fazer a medida e 76.400 quilos agora. De 89 para 76.400. Falei, caralho. Foi um resultado assim que eu falei, caraca, velho. Realmente, vamos. Já sei como fazer. Que eu vi muito ultimamente, meus colegas de trabalho, e realmente isso me deixa até impressionado. Mas, o que você fez? Trocou as baterias? Que bateria o quê? Sei lá, acho que as baterias vieram do André. Que baterias são essas? Eu sou outro, simplesmente outro. As baterias trocadas mesmo. E eu acho tão fantástico, foi assim, em 4 meses eu posso dizer que praticamente está acontecendo coisas mais grandiosas do que nos 20 anos de carreira que eu tive. Para quem procrastina muito como eu procrastinava, esse curso é ideal, ele é fantástico, gente, muito bom mesmo. Nesses últimos meses eu li em torno de 5 livros. Se eu me disponho a ler um livro, eu vou ler o livro. Não há o que me impeça. Sabe, os meus amigos aqui em casa, família, estão falando que eu tô mais alegre, que eu tô mais bonita. Os pacientes estão percebendo a diferença. Eu não procrastino mais. Tudo que eu tenho que fazer, eu escrevo, organizo e faço. E isso está me fazendo um bem enorme, uma sensação de prazer indescritível. O meu filho é o que eu vejo mais claramente. O meu filho, ele acorda e pergunta, o que a gente vai agradecer hoje, mamãe? Eu vou agradecer por eu ter uma mãe muito feliz. Quando ele falou isso, gente, aquilo bateu tão fundo. Eu falei, caramba, que loucura esse curso, cara, muito legal. Uma coisa que eu gostei muito, queria falar para você, André, de uma coisa que eu vejo que você tem, que você passa, é muita humildade. Você não se coloca como um sabe-tudo ou um semideus como outras pessoas em outros cursos se colocam, né? André, você tem sido uma pessoa radiante em nossas vidas. Você não pode sair agora, estica esse curso mais um pouquinho. Dá para notar claramente que ele quer fazer o melhor possível, porque a missão, é o objetivo de vida dele, é o propósito de vida dele, agregar valor às pessoas. Fui aprendendo com o André, quem somos todos eternamente gratos. Acho que posso dizer isto no plural. Tudo que ele mostra, se você vai atrás, se você vai pesquisar, tem embasamento científico no que ele está falando. O André me ligou, eu já agradeci a ele pelo telefone, foi incrível. E André, eu sei que você está aí assistindo porque você realmente se preocupou com as pessoas. E eu queria te agradecer mais uma vez por toda a mudança que você fez na minha vida, que foi maravilhoso. Ele é uma pessoa incrível, ele está sempre disposto a ajudar, ele faz vídeos ao vivo, ele não desaparece igual as pessoas de outros cursos, que depois que você compra o seu conteúdo, você tem aquele despejamento, sei lá se existe essa palavra, de conteúdo e você tem que ler e acabou o curso. Não, totalmente diferente, entendeu? É totalmente diferente. Até hoje nosso curso terminou, o André está lá na comunidade, sempre ajudando, inspirando. Eu acho assim fantástico, sabe? Eu acho que o Brain Power todo mundo no mundo deveria fazer. Bom, o Brain Power para mim na minha vida foi um grande divisor de águas. E digo que ele foi um divisor de águas para mim. Com o curso, eu comecei a abrir portas, janelas que estavam fechadas dentro de mim. Antes eu reclamava demais e fazia de menos. Hoje eu agradeço demais, faço demais, estou colhendo demais. Eu consigo focar mais nas coisas, eu consigo começar uma coisa e terminar. Se eu me proponho fazer aquilo naquele dia, não vai terminar sem eu terminar aquilo.
Eu vou dormir mais tarde, eu vou fazer alguma coisa, vou abrir mão de alguma coisa, mas eu vou terminar aquilo que eu me propus a fazer. Consegui emagrecer bastante, melhorar minha alimentação e atingir um nível de condicionamento físico muito bom. A qualidade do tempo que eu tenho tido com minha esposa e com minhas filhas também melhorou bastante. Minha esposa mesmo fez um comentário há poucos dias atrás com relação a isso, de eu estar mais, digamos, presente mesmo. A sensação que eu tenho é de ter novamente assumido as rédeas, digamos, da minha vida. Eu não conseguia acordar cedo de jeito nenhum. E eu agora estou conseguindo acordar todo dia às 6 horas da manhã. Eu procrastinava demais. Tenho sido uma pessoa mais proativa. E isso tem mudado a minha vida de uma maneira extraordinária. E as pessoas que trabalham comigo, o André falou que elas viriam a mudança e elas viriam falar. E de fato isso aconteceu. Mudou a minha autoestima, assim. O meu rendimento aumentou bastante. Hoje eu consigo acordar cedo, trabalhar, estudar, fazer exercício físico. Eu faço muito mais coisas do que fazia antes e não chego no final do dia exaurida. E agora eu passei de um período de 10 a 12 horas de atividade por dia para 16 horas de atividade por dia. Com energia, com vontade de fazer mais. Mas é um milagre da realização do potencial que eu não sabia que eu tinha. Agradeço muito por ter realizado isso, que é sim um maior ponto de inflexão da minha vida. Então, muito mais ativo. Antes chegava em casa do trabalho super cansado, deitava, dormia, não conseguia descansar, no outro dia para acordar era muito difícil. Hoje eu chego, ajudo mais minha esposa, a gente consegue interagir mais. Meu dia ele se tornou muito maior. Eu estou conseguindo fazer todas as coisas que eu me proponho a fazer. Eu ganhei um autocontrole que eu desconheço, não me dá vontade. Eu vejo aquelas comidas que eu tenho um desejo imenso de comer e eu como só a quantidade necessária. Eu não preciso mais me esbaldar como eu me esbaldava antes. Então foi algo muito forte para mim. E isso pode ser aplicado em qualquer área. A área que eu escolhi neste momento foi reprogramar e estar controlando melhor o quanto eu me alimento, que isso reflete em todo o restante da nossa vida. Eu simplesmente venho num processo agora de abolir a procrastinação na minha vida. Isso tem um resultado muito forte, inclusive no meu relacionamento, né, no meu casamento. Então, sim, eu ouvi alguns dias atrás da minha esposa, algo que é muito bom, ela dizer que, você é outra pessoa depois que você iniciou esse curso. E é isso aqui, Patrícia, menos 7 quilos. Eu comecei a procurar livro de autoajuda, você vai para vários caminhos, né? Você procura em tudo quanto é lugar. Você lê tudo. E você não acha, você fala assim, gente, como que eu vou fazer disso? Aí eu achei o André pela internet. Eu consegui estar mais focada, estou mais concentrada, estou conseguindo correr 5 km por dia. Quando eu corri meu primeiro quilômetro, eu chorei muito. E os 5, então, mais me incomodava em todo esse processo era que eu estava muito acima do meu peso. E aí eu consegui perder 10 quilos. A Ludmilla escalando, a Fernanda perdendo 10 quilos, gente. É muita coisa, né? Eu acho que tudo isso que nós estamos aprendendo tinha que ser obrigatório nas escolas. Quero ter a oportunidade de, quando meus filhos estiverem mais maduros, terem a oportunidade de conhecer esse método, né? Foi muito bacana todos esses módulos, aprender tanto assim com você e com a comunidade inteira. Assim, eu tô super feliz de ter participado, eu espero que a gente só seja o comecinho de várias outras interações entre todo mundo. Então eu vim aqui agradecer por você ter entrado na minha vida, por você se doar e explicar todo o segredo do controle da nossa mente. Então, o que eu tenho a fazer é agradecer a André pelas dicas, são maravilhosos e o curso é extraordinário também. O curso do André, sem sombra de dúvidas, foi o melhor investimento que eu já fiz nos últimos anos na minha vida. Muito bom curso, as ferramentas excelentes, né? E eu sou grata hoje por muitas coisas, inclusive por ter descoberto o curso e a você, André, que proporcionou todo esse conhecimento. Existe alguma coisa, talvez até um pouco mística, mas não nesse sentido que eu quero colocar, de que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, acho que a gente atrai
E todos nós que estamos aqui juntos, bebendo aí desses conhecimentos e dessa coisa da própria experiência do André. Com certeza fez toda a diferença para eu ter curtido esses últimos meses de uma forma espetacular. Aproveitei cada instante da melhor forma que eu pude. Meu muitíssimo obrigada. E principalmente a você, André, pela inspiração, por ser um super professor, super próximo. Muito obrigada. E queria partilhar a minha alegria com vocês. Um beijinho muito grande e até breve. Sucesso para todos, muita força, e eu tô no meu momento de celebração. Yes! Celebration! Tchau! Eu tenho palavras de gratidão de todo esse conhecimento, mas quero deixar de presente para vocês. Essa é uma música minha, que chama Nosso Lance, é uma das que vão entrar novas agora. Eu espero que vocês gostem. E ela vai estar agora no novo DVD. Você diz não quer nada, também não me larga e não faz